Pessoal, hoje a gente vai falar hoje de um assunto que eu sempre tive curiosidade de entender esse assunto, mas eu nunca entendi o porquê. E hoje eu vou estar passando aqui um pouco da minha experiência sobre esse assunto, né? Por que eu levo meu carro na oficina e às vezes, a maioria das vezes, não fica bom. Quem tem um carro usado, um carro mais antigo, sabe do que eu estou falando. Aqui a gente está falando de carro, vamos falar de carro mais usado, carro antigo. É aquele carrinho que você tem aí na sua casa aí, mas é um carro conservado, às vezes pode ser que não seja, né? É um carro que já está um pouco desleixado, né? Mas eu vejo a situação seguinte, como tem os dois lados da moeda. Tem um lado da oficina, né? E tem um lado do dono do carro. Vamos começar falando aí sobre o lado da oficina, né? Às vezes, por que que não fica bom? Você leva, o defeito continua, não fica legal, às vezes aumenta mais o defeito, estraga outra coisa, né? Então assim, olhando pelo lado da oficina, eu suponho, né? Porque cada uma tem a sua versão, né? Por exemplo, assim, a gente não pode também julgar, né? É, falar que a culpa é só da oficina, do mecânico, não. Tem vários contextos sobre isso. Pode ser o quê? O lado da oficina, existe profissional mal despreparado, profissional sem interesse. Às vezes a oficina acha que aquele carro lá, por ser um carro mais velho, não vai agregar valores, né? Então assim, ele faz de qualquer jeito, ele faz aquilo lá porque ele quer acabar aquilo rápido, né? Tem aqui o cara que às vezes não sabe mesmo, ele não tem conhecimento, ele é um arriscânico, né? Vamos dizer assim, mecânico misturado com arriscânico, e ele acha que qualquer coisa que ele fizer ali tá o suficiente, tá bom, né? E a gente pega o carro, você deixa na oficina, você perde tempo e aquilo ali te traz transtorno, porque às vezes a gente tem compromisso de horário, um trabalho da gente, você quer pegar o carro funcionando e pronto, você quer que aquele problema seja solucionado, ou seja, o mecânico ele é o médico do carro. A gente não entende de mecânica, né? Então você entrega na mão daquele profissional. Então, são esses fatores que eu imagino que seja. Se eu tiver errado, alguém me corrija do que eu estou falando, do que eu vou falar. Né? Assim, lembrando que a intenção não é de ofender nem um lado e nem o outro, certo? Mas é uma situação chata, né? Aí tem aquele cara que, né, que eu tô falando, não sabe, ele arrisca a aventura e não fica bom, a gente fica puto da vida, você gasta dinheiro e desperdiça o seu dinheiro não dá, né? E às vezes o mecânico chega e fala, não, isso aqui não dá para ganhar muito dinheiro com isso, vamos fazer isso logo, isso tá bom, isso é um carro em velho, já tá bom demais. Né? Beleza, pode ser que existe né, esses fatores, né? Vendo o lado da oficina, né? Agora vamos falar também que tem, por que que não fica bom, às vezes e quase sempre, por causa do dono do carro, né? Porque tem também o dono do carro também que influencia também nessa nesse processo, né? O dono do carro também tem influência, sim. Por exemplo, às vezes a pessoa é um cara que ele é mal cuidadoso com o carro. Ele não cuida direito. Ele vai deixando quebrar muita coisa, estragar muita coisa, vai amarrando com arame, vai recolando peça, remendando, aí ele chega na oficina com aquilo lá. Ou seja, é um carro que está muito difícil para mexer. Quem sabe do que eu estou falando sabe, um carro, se você deixar bagunçar muita coisa, depois você não consegue mais levantar ele mais. Você não dá conta. Então, assim, muitas pessoas, né, não vou dizer todas, mas uma parte de pessoas, eles vão deixando acumular muita coisa. Aí quando vai chegar a acudir lá, né, como se diz no hospital lá da mecânica, aí não tem como mais fazer muita coisa, porque já aglomerou muito. Aí fica mais fácil a pessoa ou trocar de carro, né, ou pegar um outro carro mais novo, sei lá, né, ou então recomeçar, e para recomeçar fica muito caro, né. Aí tem mais outro fator, às vezes o cara
tá com pouca grana para gastar. Ele não quer gastar muito naquele carro, ou ele não pode gastar muito. Aí fica impossibilitado também do profissional fazer um serviço de qualidade, né? Porque não tem como você trabalhar, fazer um conserto num carro sem ter gasto e ficar bom. Não tem como fazer com economia. Se a peça estiver ruim, ela tem que ser substituída, ela tem que ser trocada. E muitas das vezes o proprietário, às vezes, ele não quer desembolsar, né? Ou seja, todo mundo queria levar um carro na oficina e gastar o mínimo, né, possível, né? Queria gastar o mínimo e resolvesse o máximo, né? Mas não é assim que funciona. Aí depois tem também a parte de peça, que já não é mais, não se encontra mais peça original. Às vezes a pessoa põe uma peça lá, paralelo, aguenta pouco tempo, às vezes não aguenta nada, né? Tem esse problema também. Aí já é uma coisa que faz perder tempo. Você já não conseguiu consertar, já não resolveu o problema, o carro voltou com problema, não durou. Já existe isso aí, esse fator. E muitas das vezes, essas peças paralelas também, elas é um grande problema, porque a gente sabe que quem está consertando carro aí sabe que as peças, mesmo que seja original, tá cada vez vindo com defeito, tá vindo com problema. E então, assim, a gente enfrenta esses problemas, mas eu, assim, no meu ponto de vista, eu vejo o seguinte, que a influência, assim, que eu vejo, assim, mais é o despreparo profissional. Esse é o que eu vejo que é um dos fatores maior. Eu posso estar enganado, mas o que eu vejo é isso. Assim, pessoas, às vezes até tem o preparo mesmo, mas não faz muita conta, sabe? Daqui lá por achar que é um trem usado, que já está muito usado, que não, né? Porque tem carro que é usado, mas o carro está conservado, entendeu? O carro tem uma conservação boa, o dono cuida, né? Aí às vezes o profissional ele não tem muito interesse, ele não está muito afim de mexer com aquilo, ele quer mexer com um carro mais novo, é porque a gente sabe que hoje está tudo caro as coisas. Hoje um aluguel de uma oficina, de um barracão, hoje não é barato, então o cara tem que fazer movimento o mês todo na oficina, senão ele não dá conta dos custos, né? Então esses fatores aí e mais outros, né? Se tiver faltando alguma aí, você coloca no comentário aí se você já passou por alguma situação dessa aí, que tipo de situação, né? Então assim, e isso aí a pessoa vai desanimando. E o que está acontecendo que eu tenho visto aí? Os donos dos carros mais antigos, mais usados, né? As pessoas estão si mesmo estão fazendo as suas próprias manutenção na sua casa. Como eu também estou fazendo as minhas próprias manutenção porque eu cansei de levar em oficina. As pessoas indicam, falam, não, vai lá que o fulano lá é bom. Lá o cara lá é bom. Pode levar lá que eu levo, não fica prestando. Chega lá, eu saio com o carro do mesmo jeito, às vezes troca peça e sai do mesmo jeito, né? Já aconteceu de eu fazer retífica geral em motor e de gastar grana mesmo, trocar tudo, é pistão, é abrir medida de cilindro, né? Para não ter motivo depois do cara falar assim, não, não ficou bom porque você não trocou aquilo. Então assim, eu troquei tudo que o cara pediu, eu fui trocando, tudo, tudo, tudo. Trocou tudo. E o motor não ficou prestando. Passei muita contrariedade com esse motor por muitos anos. Ainda venho passando ainda, né? Ou seja, o motor chegou na oficina ruim, fez a retífica e saiu meia vida. Aí é pra gente, como se diz, é pra a gente morrer de raiva mesmo, né? Porque aí depois você vai lá, você volta e fala, ó, não tá certo, o motor tá errado. Né? Voltei três vezes. O cara ainda fez eu gastar mais uma grana ainda com o motor, com mais peça ainda. E toda hora ele inventava uma coisa, não, a correia dentada tava frouxa e não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei, eu acho que esse motor tá errado. Tem alguma coisa errada. Esse motor não tem lógica, o motor retificado fazer barulho desse tanto igual tá fazendo e ficar ruim igual ficou isso aqui. O carro não tinha gosto para andar. Não dava prazer de andar no carro. Mas para ele estava tudo certo. Ele falava que estava tudo certo, mas não é que ele estava tudo certo. É porque alguém errou. Provavelmente pode ter sido a retífica que errou.
né? E ele, para não assumir a responsabilidade da retífica, ter que desmontar tudo, porque a gente sabe, se errar, perdeu, você perdeu o material. Você pode perder bronzina, você pode perder pistão, se errar as medidas, você pode perder anéis. E quem quer assumir prejuízo hoje? Ninguém quer assumir prejuízo. Então ficou essa luta aí, foi até que eu desisti, porque ele não queria assumir a responsabilidade de desmontar o motor todo. Ele não queria assumir. E por que que isso aconteceu? Aconteceu pelo seguinte, porque ele não tinha conhecimento com medida de retífica. O negócio dele era desmontar o motor, mandar para a retífica acertava tudo as peças, fazia os ajustes tudo e ele fechava o motor e me entregava para o cliente. Só que como ele não tem conhecimento de medida, de súbito, essas coisas, o que que aconteceu? Ele ficava na mão da retífica. E ele ia brigar com a retífica como? Se ele não tem conhecimento nenhum. Como é que ele vai lá e vai falar com a retífica que está errado? É a mesma coisa, eu não tenho conhecimento com mecânica, e eu vou chegar lá e vou falar que tem alguma coisa errada. O cara é profissional na mecânica, o que que ele vai falar pra mim? Tá tudo certo, e o que que eu vou ter que falar? Tá certo, né? Que eu não entendo nada. Ou seja, eu não tenho razão, é a mesma coisa, quem não entende de medicina, né? Você vai discutir com o médico, se você não entende de medicina, você não estudou nada de medicina, você vai discutir com o médico? Não tem como. Você vai perder, porque o médico vai falar um monte de coisa, você vai perder porque ele vai falar que você não estudou. Por que que você está aqui discutindo comigo? Não é verdade? Ou seja, quem não entende vai perder a razão. E é isso que acontece com as pessoas que têm um carrinho mais velho, está acontecendo isso aí. E cada vez mais a gente vê que cada um quer comprar as suas ferramentas aí e arrumar seu próprio carro. Não é isso aí, pessoal? Se eu tiver errado aí, vocês, como se diz, me corrige. Mas são vários fatores, não é só culpa da oficina também, é culpa também de muitos proprietários de carro. Não vou dizer todos, mas tem muitos também que tem culpa, né? É isso aí, pessoal. Isso aí é uma coisa que eu sempre não entendia. Falei, pô, vou fazer um vídeo. Hoje eu vou para abrir o olho das pessoas, ver para porque muitas pessoas também têm essa dúvida também, né? Por que que eu levo na oficina, levo num, não fica bom, levo no outro, não fica bom, e eu só gasto dinheiro e o carro fica do mesmo jeito e não resolve e só vai embora dinheiro. É por esses motivos. E mais outros, né, que eu não citei aqui, né? Mas lembrando, de novo, que eu não estou julgando, não estou criticando, eu não estou diminuindo nem o mecânico, nem o proprietário, nem o dono do carro, certo? Isso aí é uma coisa que cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação. Valeu o vídeo, até o próximo. Se você acha que o vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Um abraço, até o próximo.